Olha, o governo federal anunciou aí algumas medidas, né, para evitar demissões nas empresas. A gente chamou aqui o advogado Paulo Vitor Souto, nosso colunista, que está aqui conosco para esclarecer e trazer mais informações sobre essa medida. Já começa a valer a partir de agora, Paulo? Como é que é? Boa tarde para você. Boa tarde, Linda. Sim, ela já entra em vigor na data da publicação dela, ou seja, hoje, de ontem para hoje, certo? Então, de fato, é como você disse, é uma medida provisória que visa exatamente a manutenção do emprego e da renda do trabalhador e entra em vigor de forma imediata. Lembrando que você, nosso telespectador, pode participar dessa nossa conversa com o Paulo, tá? Envie sua pergunta, se você tem alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui pra gente, 993321212 é o número do nosso WhatsApp para você participar e interagir aqui com a gente, né? Todas as empresas vão poder utilizar dessa MP, Paulo, ou não? Ou tem algumas exceções? Linda, vamos lá. Primeiramente, essa medida provisória, a gente anteveja essa medida provisória há um certo tempo. Desde a nossa última participação, a gente mencionou que isso estava em vias de entrar em vigor. Demorou um pouco mais do que o esperado, mas felizmente ela vem trazer um respiro tanto para os empregadores como para os empregados. E, de certa forma, a gente pode dizer que praticamente todas as empresas, sim, da iniciativa privada, elas serão abarcadas, elas serão alcançadas pela medida provisória, sim. Desde que obedeçam alguns requisitos, elas terão essa possibilidade. Não vai atingir, de fato, quem está na iniciativa pública, mas empresas da iniciativa privada, sim, terá essa possibilidade. Do mesmo modo que ela também alcança todos os trabalhadores que têm a CLT, ou seja, são seletistas, têm carteira assinada. Em linhas gerais, ainda, a conduta da medida provisória, ela tem dois principais objetivos: é manter os empregos, evitar o caos social e, por consequência, permite que o empregador ou reduza a jornada de trabalho e, por consequência, a remuneração do empregado e ainda suspenda o contrato de trabalho. Mas, dessa vez, não sem deixar o empregado desamparado. A circunstância, nesse caso concreto, se houver redução do salário, se houver suspensão do contrato de trabalho, cabe sim, de fato, ao governo federal, à União Federal, arcar com a complementação da renda desse empregado, tá certo? Agora, Paulo, eu estava dando uma lida, assim, geral, vamos dizer assim, e eu vi que essa medida, ela pode ser efetuada, né, tomada pela empresa até 3 meses, é isso? Isso, ela tem alguns prazos que tem em vigor. Você pode suspender o contrato de trabalho do empregado por até 60 dias, ou seja, 2 meses. Depois disso, ele tem que voltar ao emprego. Outra circunstância você pode reduzir a jornada desse contrato de trabalho e, por consequência, o salário por até 90 dias, por até 3 meses. Certo. É possível que você faça os dois ao mesmo tempo? É possível que você faça primeiro um e depois você adota outra medida, mas, efetivamente, não ultrapassando o prazo máximo de 90 dias. Aqui a gente tem uma pergunta de um telespectador, ele diz o seguinte: gostaria de saber se os trabalhadores vão ficar devendo esse tempo de trabalho aos empregadores. Não, né? Porque se reduzir a carga horária e reduzir o salário, enfim, tá tudo certo. Exatamente. É diferente, essas disposições que tem essa nova medida provisória, ela é diferente do que a gente tinha na medida provisória 927, que foi publicada há 10 dias. Aquela medida provisória, sim, o empregado ele ficava devendo, efetivamente, eventuais férias antecipadas, eventuais horas que não foram trabalhadas. Neste caso, não. Quando suspende o contrato de trabalho, ele não pode trabalhar em hipótese alguma para o empregador. E se, por acaso, há uma redução da jornada, essa complementação vai ser feita pelo governo federal. E nesses dois casos, não será devido nada do empregado para com o empregador. E outra coisa, também não vai haver a perda do direito ao seguro-desemprego no futuro. Se, eventualmente, quando o empregado for despedido, ele não terá, de fato, a supressão do seguro-desemprego. Ele vai poder receber normalmente no futuro, desde que obedeça os requisitos. Ô, Paulo, existe um limite aí para essa redução do salário? E, consequentemente, do horário de trabalho, né? Sim, há um limite, sim. Tem alguns percentuais que são estabelecidos na legislação. Isso está previsto em 25%, 50% ou até 70%, certo? Isso, a partir do momento que há essa redução do salário, repito, não vai haver o prejuízo para o empregado, porque o empregador vai pagar uma parte do salário que efetivamente ele trabalhar e o resto será arcado pelo governo federal com um cálculo, é preciso deixar claro, talvez não seja o valor integral, porque vai ser calculado com base no valor que ele teria a receber do seguro-desemprego. Mas, em linhas gerais, praticamente todo o valor recebido pelo empregado será, se não tudo, mas bem perto do que ele receberia.
Ô Paulo, a gente sabe que em muitas regiões do país essa quarentena já tem aí algumas semanas, certo? E aí alguns profissionais, alguns trabalhadores foram demitidos, né, nesse meio termo, durante esses dias. Essas medidas, alguma dessas medidas aí atinge essas pessoas que foram demitidas durante esse período da quarentena? Não, ainda. Não, as pessoas né? que já foram despedidas, elas de fato, se tiveram algum benefício de seguro-desemprego ou sacaram FGTS, já se desligaram do contrato de trabalho, elas não serão alcançadas, porque de fato elas só vão alcançar quem está efetivamente contratado, que tem a carteira assinada. Os trabalhadores informais não são alcançados por isso. Essa medida provisória ela tem apenas uma previsão de que diz, se houve alguma negociação ou acordo coletivo que tratou algo semelhante a isso poderá ser renegociado a partir da entrada em vigor da medida provisória, ou seja, poderão ocorrer ajustes, mas quem de fato está empregado, não quem já foi demitido. Então, qual a medida agora para a empresa, né? A partir de agora, se a medida provisória já está valendo. Então, o ideal é o quê? Reunir os funcionários, fazer um comunicado, enfim. Como as empresas devem proceder a partir de agora? Linda, o primeiro passo é efetivamente comunicar aos empregados que a empresa tem a intenção de adotar uma das duas medidas, ou reduzir jornada e, consequentemente, salário, ou suspender o contrato de trabalho. Ele tem que enviar um comunicado para o trabalhador de maneira escrita, de maneira expressa, e respeitar um prazo de 48 horas, 2 dias corridos a partir da comunicação, para que os empregados compareçam à empresa, ou presencialmente, mas obviamente respeitando os limites, respeitando o distanciamento, não de preferência nem todo mundo junto, ou que as pessoas assim imprimam esses termos, os acordos individuais que podem ser celebrados e, por consequência, imprimam, assinem e devolvam para a empresa. Sim. Porque isso terá que ser pactuado de forma escrita, ou seja, tem que haver essa formalização, por exemplo. A nossa comunicação aí travou um pouquinho com o Paulo. Escrito. Opa, voltou. Continua, Paulo, continua. Pronto, então a empresa primeiramente comunica, depois, no segundo momento, ela solicita a assinatura de um termo de compromisso, um acordo individual escrito, ou se houver uma negociação coletiva, pode suprir isso aí. Mas, em geral, são essas duas consequências. Depois, a empresa de posse desse acordo individual escrito ou de uma negociação coletiva, ela deverá comunicar adoção dessa medida junto ao Ministério da Economia, para que o governo federal, aí sim, possa efetuar o pagamento dos valores devidos aos empregados, que começam a ocorrer 30 dias após a celebração do acordo. Ou seja, deixar muito claro que não vigora para o mês de março, o mês que acabou de acabar. Ele se vigora a partir do mês de abril, ou seja, os empregados que suspenderam o contrato de trabalho agora, passa a vigorar, eles vão receber no mês de maio, certo? Entendi. Então, passa a vigorar a partir de agora, ou seja, salário no início fim de abril, começo de maio, fim de maio, começo de junho e fim de junho, começo de julho, não é isso? São os 3 meses. Tá, entendi. Exatamente isso. Tá certo, Paulo. Obrigada pela participação mais uma vez, viu? Obrigado a você, Linda. Fazendo apenas uma última consideração que é importante todos saberem. A partir do momento que há essa adoção dessas medidas, o empregado ele terá uma garantia provisória ao emprego. Ou seja, como o objetivo é fazer com que haja manutenção do emprego, é preciso que, a partir do momento que cesse essas condições, seja de suspensão ou de redução de jornada, que efetivamente o empregado seja mantido no emprego pelo tempo que houve, ou a suspensão ou a redução da jornada. Tá bom, Linda? Mas agradeço você mais uma vez e ao telespectador. Valeu, Paulo. Ou seja, durante esses 3 meses o emprego está garantido, não é isso? Exatamente. Obrigada. Após a suspensação. Tá certo. Obrigada, Paulo, pela participação. Boa tarde aí para você. Obrigada mais uma vez.